Pessoal, é com muita alegria que eu recebi esse convite de compartilhar um pouco com vocês de alguns pensamentos. E eu quero fazer isso de uma forma muito despojada, muito aberta mesmo, muito informal. E escolhemos falar sobre inclusão. Inclusão no sentido geral, inclusão não apenas das pessoas, mas inclusão também dos animais, inclusão nossa com o meio ambiente, com a natureza, com a sociedade, o nosso desafio de inclusão dentro dos desafios civilizatórios do século XXI. E por falar em inclusão, eu também estou incluindo aqui um papelzinho com alguns pontos, só para não me perder totalmente, para que a gente possa conversar sobre algumas reflexões. A primeira delas é quem somos? E eu acho que essa é uma pergunta um tanto quanto desafiadora, mas quem somos no sentido de qual o nosso posicionamento e qual o nosso papel na sociedade e no mundo. Eu acho que a gente tem que ter isso muito bem definido. Não é fácil. Isso faz com que a gente enfrente vários desafios internos, vários problemas, vários obstáculos, mas procurar entender quem nós somos. Além da nossa profissão, além do nosso dia a dia, mas o que a gente está deixando de significativo no planeta? Será que a gente está simplesmente passando por aqui ou nós estamos deixando um legado? Que legado é esse? Como é que a gente gostaria que a nossa história fosse contada? Que percepções, que contribuições que a gente está fazendo para melhorar a vida das outras pessoas, para melhorar a relação com os outros seres vivos, para melhorar de uma certa forma a lógica social? Isso é muito, muito importante. Onde estamos? É outro questionamento que eu acho importante para que a gente faça uma discussão aqui crítica. Onde estamos? Muitas vezes a gente olha apenas para a nossa realidade e a gente não se depara que tudo é muito relativo. A gente pode estar bem, a gente pode estar com todas as questões interessantes. Será que a gente vai ter felicidade se tudo ao nosso redor estiver ruim? Onde nós estamos? Em que sociedade nós estamos? Como é que está a realidade? Muitas vezes a gente reclama de coisas pequenas. Como é que está a vida das outras pessoas que estão ao nosso redor? Qual que é o cenário que a gente está vivendo? Eu acho que é um convite, sobretudo, a olhar além da gente, além da nossa realidade, olhar com mais carinho e mais atenção para a percepção e para a vida do outro. Terceiro questionamento aqui. Somos iguais? E aqui é muito interessante, porque se a gente vai para uma linha mais filosófica de igualdade, tem todo um conceito dentro de sociologia, de ciência política, mas é sobretudo entender que nós, seres humanos, somos diferentes por natureza. Nós temos as nossas próprias peculiaridades, as nossas características. Mas o grande desafio é lidar com elas. É um problema sermos diferentes? Não. Não é um problema sermos diferentes, é um problema nós não sabermos lidar com as nossas diferenças. E aí, a gente olhar que cada ser humano tem uma trajetória, tem uma história, tem uma vivência, tem cicatrizes, tem marcas, tem sonhos que são diferentes. Tem um grau de subjetividade muito grande. E todos eles são legítimos, todos eles têm o seu sentido, o seu significado. E quando a gente se depara disso, a gente tenta entender a lógica do outro, um pouco da história, da trajetória, dos desafios, das vitórias e das derrotas, a gente passa a julgar menos e a aceitar mais. E quando a gente passa a ter esse sentimento de empatia, esse sentimento de percepção, de preocupação, a gente passa a inserir também a vida das outras pessoas nas nossas decisões. E aí a gente começa a entender que a tomada de decisão não pode incluir apenas a gente. Muitas vezes nós não temos determinado problema, mas isso não significa que a gente não tem que olhar com muito cuidado e muita atenção para as pessoas que têm aquele problema e que elas têm que ser, sobretudo, consideradas nos desafios que a gente enfrenta. Isso é olhar além do próprio umbigo, é olhar além da janela do nosso quarto, da porta da nossa casa. E não é fácil. Não é fácil porque nós temos que quebrar alguns paradigmas de pensarmos muitas vezes na gente no primeiro momento, mas a gente começar a olhar que o mundo é muito maior do que nós e perante o universo nós não somos nada. É aquela ideia do avião, quando a gente olha de cima do avião, a gente vê, né, que tudo parece muito pequeno e a gente percebe o quanto no infinito nós somos um pequeno pedacinho imperceptível. Então, esse é um desafio, a gente olhar além da gente, olhar com carinho, com atenção. Não é porque a gente não tem uma determinada, entre aspas, deficiência, porque a gente não faz parte de determinado grupo, que essas dificuldades, preconceitos, estigmas não existam e não dizem respeito a nós. Muito pelo contrário, acho que a gente tem um dever moral, um dever humano, um dever civilizatório e ético de colocarmos essas questões e esses obstáculos dentro das nossas preocupações vivenciais. E aí, um convite que eu sempre faço, que além da gente incluir todas as pautas que envolvem os seres humanos, e não são poucas,
mas a gente também ter uma visão mais ampla, que envolve os animais, que envolve a natureza, que envolve o meio ambiente, nas nossas decisões éticas e morais. Cada um no seu tempo, cada um na sua trajetória, no seu processo interno de mudança. Porque sermos agentes de um mundo mais inclusivo não é um processo da noite para o dia, é um processo gradativo. A gente não consegue fazer transformações na sociedade se a gente não faz primeiro transformações dentro da gente. E não é fácil enfrentar os nossos fantasmas, as nossas dificuldades, mas é um convite. Fica esse convite, para que a gente possa lutar cada dia para sermos pessoas melhores, mais conectados conosco, que isso é muito importante, mais conectados com o nosso semelhante, com as outras pessoas, respeitando as características e individualidades de cada um e também nos conectando mais com os animais, com todos os outros seres e com a natureza. E dessa forma a gente pode juntos, de verdade, construirmos um mundo melhor. Fica aqui, mais do que nunca, nessa pandemia, de forma simbólica, mas um abraço muito carinhoso no coração de cada um de vocês. Um abraço.